Olá, seja muito bem-vindo. Alegria receber você na Canção Nova. Uma alegria ter você acompanhando nossa programação, participando de nossa missão. Alegria de receber você aqui no Trocando Ideias. Um abraço muito carinhoso para Fortaleza, onde eu estive nesse final de semana. Minha cidade natal. Alegria de ter encontrado tanta gente. Alegria também de ter sido encontrado por tanta gente que há tanto tempo eu não via. Um abraço para a irmã Kelly Patrícia. Para você ver que a gente está ao vivo mesmo, tá bom? Um abraço para a irmã Kelly Patrícia, do Instituto Hesed. Tive a alegria de participar do evento do aniversário da irmã Kelly e o evento do aniversário do Instituto Hesed. Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho. Foi uma alegria para mim e para a Eliana, que a gente se encontrou aí em Fortaleza. Espero voltar o quanto antes. O tema do nosso programa de hoje é saúde e prática esportiva. Nós já conversamos sobre isso no semestre passado. Era um tema que nós já havíamos trazido em outros tempos e no semestre passado você participou bem, tanto que nós retornamos com esse tema e nós conversávamos um pouco aqui com os nossos convidados. E é até bom a gente conversar agora sobre saúde, prática esportiva, por conta do tempo que a gente tem agora pela frente. É Natal, é Ano Novo, é férias, e às vezes a gente desleixa um pouquinho disso que é essencial e a gente tem aprendido que faz parte da vida da gente. Seja muito bem-vindo, você participa com a gente de diversas formas, uma delas é por telefone, no 0 Operadora 12 3186 2600. Nossos atendentes já estão prontos para atender você e lhe pedimos a gentileza que você se identifique. Nos diga seu nome, sua cidade, seu estado. Se você não deseja ser identificado, avise para nós. E um detalhe especial, no programa de hoje, vai ser muito importante para nossos convidados que você, se puder e quiser, nos diga a sua idade. Eu tenho perguntas aqui de alguém que já deu a idade, o peso, a altura. É sensacional para que eles possam responder melhor ainda. Seja muito bem-vindo. Eu repito, o telefone é o 0 Operadora 12 3186 2600. O Paulo já está aqui comigo. Daqui a pouquinho eu conto para você. Aliás, ele vai te contar as mídias sociais através das quais você pode participar conosco enviando a sua pergunta. Vamos aos nossos convidados. Dr. Alexandre Paiva é médico ortopedista, especialista em medicina esportiva e mestre em ciências da saúde. Bem-vindo mais uma vez, uma alegria imensa recebê-lo. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Boa noite a todos que nos assistem. Obrigado, querido. Daniel Sírio Chivald é professor em educação física, profissional em educação física, pós-graduado em metodologia do treinamento desportivo, fisiologia do exercício e administração em marketing esportivo. Daniel, mais uma vez, obrigado por sua presença. Como é que está você? Muito bem. Daqui 2 semanas, uma alegria, você pai. Ei, que então, beleza! Tudo muito bem. Nossa, parabéns. Obrigado. Que bom. Obrigado por compartilhar com a gente. Que isso, eu que agradeço a oportunidade. Alegria. E o Renato Vieira Osório, que é nutricionista clínico, tem graduação na Unital e pós-graduação em fisiologia do exercício. E também a pós-graduação na Unifesp, se eu estiver dizendo errado, me corrija, tá bom? Em nutrição funcional. É isso mesmo? A fisiologia na Unifesp e a nutrição funcional é na Valéria Pascoal, na Uniquisul. Muito obrigado. Colocaram um VP aqui. VP, Centro Valéria Pascoal. Eu dancei por causa disso. Obrigado, Renato. Alegria recebê-lo. Boa noite. Muito obrigado. E mandem suas perguntas. Ok, isso. Que venham as perguntas. Isso que o Renato falou é muito bacana. É você quem conduz o programa. A sua pergunta ela é fundamental. Renato está aqui. Vamos divulgar nossos endereços para que você possa participar com a gente. Ei, Paulo, você está bom? Estou bem, graças a Deus, Ricardo. Boa noite aos nossos convidados e boa noite você que está em casa. Eu quero te convidar já para enviar sua pergunta. Como o Ricardo falou, o tema de hoje é saúde e prática esportiva. Você pode participar pelo Twitter, @PTrocandoIdeias. Também pelo Facebook, facebook.com/trocandoideias e pelo e-mail, trocandoideias@cançãonova.com. Estou aguardando a sua participação. Ok, se você deseja não ser identificado, avise para nós, tá bom? Eu já tenho alguma pergunta aqui comigo que você já enviou e eu começo com o doutor Alexandre. Aliás, antes da pergunta, doutor, me conte uma coisa.
Eu lhe apresentei como médico ortopedista, especialista em medicina esportiva. Bem no popular. O que o senhor faz, doutor? Como ortopedista, né, Ricardo, a gente tem a função de detectar lesões relacionadas ao sistema osteomuscular, né, de uma maneira geral. O médico do esporte, associado à ortopedia, tem a função de detectar essas lesões osteomusculares relacionadas à prática do esporte. Mas uma coisa interessante de ressaltar é que é importante também que a gente consiga atender os pacientes antes que essas lesões cheguem neles. Então, a prevenção de lesão pelo médico do esporte tem sido uma constante no meu dia a dia, e isso me traz muita felicidade de evitar lesão e não tratar depois que ela está instituída. Muito obrigado. Daqui a pouquinho eu vou indicar para você os contatos do doutor Alexandre, tá bom? Doutor Alexandre, eu estou aqui com a Thaís. A Thaís, ela não me disse de onde ela é. Thaís, seja muito bem-vinda, viu, querida? O assunto aqui é desgaste na cartilagem para joelho, coluna, etc. E a pergunta dela, doutor Alexandre, é a seguinte: qual medicamento eu posso tomar para prevenir o desgaste de cartilagem para joelho, coluna, etc. Uma ótima pergunta, viu, Ricardo? Boa noite, Thaís. Agradecer pela tua pergunta, porque essa é uma pergunta muito comum e a gente sabe que prevenir lesão de cartilagem é uma coisa, hoje em dia, muito difícil, né? Naturalmente, as cartilagens vão gastar com o passar do tempo. Existem alguns medicamentos que hoje em dia a gente tem utilizado com alguma sustentabilidade científica em cima disso, que vêm com a ideia de prevenir a lesão, ou seja, não fazem crescer cartilagem ainda não, que já gastou, Thaís, mas evita com aquela cartilagem que ainda não gastou de gastar. Essa é a função desses medicamentos. Hoje em dia nós temos a glicosamina e a condroitina, que são duas substâncias que são muito utilizadas. Num passado recente, utilizava-se muito a diacereína, também com essa ideia. E mais atualmente, o colágeno hidrolisado também tem essa função. Veja, de sustentabilidade científica, Ricardo, o que a gente tem é a diacereína e a glicosamina e a condroitina. O colágeno ainda precisa de mais estudos para a gente provar que ele realmente previne a lesão da cartilagem. E tudo se fala em prevenção, né? E esse tema prevenção, há mais de 20 anos atrás, já se falava em relação às cartilagens, e o que se tinha disponível na época era a vitamina C, a aspirina C. Então, achava-se que a vitamina C, por ser uma vitamina antioxidante, poderia prevenir desgaste, né? Também era utilizada em larga escala no passado. Hoje em dia, com a evolução desses medicamentos, a gente tem mudado a prescrição, e hoje o que se mais passa é a condroitina associada à glicosamina. Perfeito. Só uma coisa bem prática. De que maneira a pessoa pode fazer uso desse medicamento? A glicosamina e a condroitina encontra-se à disposição via oral, né? Então, assim, são sachês ou cápsulas, né? Na quantidade de 1,5 gramas de glicosamina e 1,2 gramas de condroitina, mas acho que isso não é tão importante, mas encontra-se à disposição para o consumo via oral. Existem alguns medicamentos à base de ácido hialurônico, tá? Que são as viscosupplementações, são injeções de ácido hialurônico, de um gel, Thaís, que a gente coloca dentro do joelho, tá? Isso especificamente para o joelho, falando, que ajuda a prevenir desgaste como? Como ele diminui o atrito, porque aumenta a lubrificação do joelho, diminuindo o atrito, diminui o desgaste, teoricamente, previne desgaste. Mas esse é um medicamento que a gente faz de uso local. Via oral, a glicosamina e a condroitina, elas são de larga escala prescritas hoje em dia. Obrigado, querido. Gente, para entrar em contato com o Dr. Alexandre, você pode acessar o site alexandrepaivaortopedia.com.br. alexandrepaivaortopedia.com.br. Obrigado. Já temos pergunta, Paulo, para quem é a próxima pergunta? E de onde vem? A próxima pergunta vai para o Renato. Renato, o Eduardo, ele pergunta sobre o leite de soja. De onde é o Eduardo? Ele não colocou. Não contou para a gente. Não me contou, Eduardo. Tudo bem. Ele pergunta se o leite de soja faz bem e qual a finalidade desse produto. A finalidade dele surgiu depois que o leite começou a falar da lactose, que o boom da lactose, do mal da lactose, veio à tona. Então, se substituiu o leite pelo leite de soja, o leite de vaca pelo leite de soja.
Então, assim, as pessoas trocaram muito pelo leite de soja. E, a partir do momento que você toma muito leite de soja, também você pode ter uma alergia ou uma intolerância. Então, essa ideia de trocar o leite de vaca pelo leite de soja não é legal. Tá? O leite de soja, principalmente para criança, tá? Não é legal também, porque pode estimular os hormônios femininos. Tá? Então, eu não indico. Tá? Então, não posso falar nem bem nem mal, mas tome cuidado. Renato, me conta uma coisa. Eu li uma matéria que fala que grande parte, talvez a maioria da soja consumida aqui no nosso país, ela é transgênica. É isso mesmo? É isso mesmo. Tá? E não só a soja, tá? Tem o milho, tem muitos alimentos. Tá? Então, hoje, é obrigado a você ter um símbolo do transgênico. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Para a gente escolher, se possível, sem ser transgênicos. Né? Mas, hoje em dia, você vai no supermercado, você tem que olhar bem, porque a maioria dos cereais são transgênicos. Obrigado, querido. Gente, é o seguinte, para você conversar com o Renato, você pode falar com ele agora mesmo no facebook.com/, já descobriu certinho? Renato Osório. A gente estava na dúvida aqui no programa, viu? É facebook.com/Renato Osório. Você pode enviar também sua pergunta, ele pode também trazer a sua pergunta para nós. É importante que é com S. Ok, Renato Osório com S. Isso. Obrigado, querido. A pergunta vai para o professor Daniel. A Bárbara, que também não disse da cidade dela, ela disse que ela tem obesidade grau 3. E ela queria saber qual prática esportiva mais recomendada. Ela disse que já perdeu 10 quilos, está com 103 quilos hoje. Oi, Bárbara, boa noite. Muito boa pergunta também, porque hoje estão em evidência algumas modalidades de alta intensidade, alto impacto, que não é para qualquer pessoa estar praticando. Uma pessoa, no seu grau de obesidade, tem que evitar ao máximo atividades com alto grau de impacto, atividades como hidroginástica, caminhadas em esteiras, bicicleta, própria musculação, são atividades indicadas neste caso. Tá? Então, tomar um pouquinho de cuidado, principalmente com atividades de muito impacto, que isso, o Alexandre melhor do que eu pode dizer, mas joelho, canela, coluna fica um pouquinho sobrecarregada, dependendo da intensidade. Tá? Caminhadas. Perfeito. Por gentileza, torna mais claro para a gente atividades com impacto. Que atividades são essas? Corridas por períodos muito prolongados, atividades com muitos saltos, com deslocamentos muito intensos. Isso, para uma pessoa com uma obesidade aí no grau 2, 3, pode ser um pouquinho complicado. Isso supõe o acompanhamento de um profissional sempre, não é? Porque vai ficar difícil para que a pessoa possa fazer essa escolha sozinha. Sim, com certeza. Valeu. Obrigado, querido. Obrigado por sua participação. Temos mais perguntas? Sim, doutor Alexandre. A Jordana Carvalho, ela disse que ela faz academia há um bom tempo. Ela pratica musculação e aeróbica. Porém, ela tem uma lesão na escápula do lado direito, que se chama ponto gatilho. Há 11 anos, essa dor acompanha ela. Ela diz que o professor dela conhece do assunto e diz que os exercícios que ela está fazendo é correto. Porém, ela não tem melhorado. O que ela deve fazer? Procurar outro profissional? Qual que é a atitude que ela tem que ter nessa situação? Boa noite, Jordana. Veja, nessa situação, Jordana, o ideal aí é que se você procure um especialista nessa região de ombro e cotovelo, realmente, né? Porque hoje em dia, Jordana, existem alguns exames que eles são muito específicos para a articulação, né? Entre eles a ressonância magnética. Então, a primeira coisa é fazer uma hipótese diagnóstica, né? E fechar um diagnóstico. E com esse diagnóstico em mãos, fazer a reabilitação mais indicada. Eu acho que ficar fortalecendo, sem saber se existe algum problema de base, eu acho um pouco complicado, Jordana. Então, é ideal procurar um especialista para fechar um diagnóstico. Primeira coisa, primeiro passo. Obrigado. Eu quero lembrar, quanto à sua participação, aquilo que eu falei no início do programa. Se você puder dizer para nós sua idade e mais alguns outros dados, como peso e altura, vai ajudar para caramba os nossos convidados, tá bom? Por favor, Paulo. Vamos para o Renato. A Vera, ela não diz nem idade e nem o peso dela, mas diz que ela ama chocolate. E ela disse que a nutricionista dela falou que o amargo é mais saudável. Então, ela come todos os dias. Ela está perguntando se está correta essa informação, se realmente isso é verdade. Sim, Vera, está correto, mas não é o chocolate em si, é o cacau, tá?
Cuidado com o chocolate branco, que chocolate branco não é só manteiga, só o derivado do cacau. Tá? O ideal é o 80% ou 90% cacau. O ideal é o cacau. Sim, quanto mais amargo, melhor. É indicado, sim. Quando a pessoa é muito ansiosa por doce, eu peço para ela comer um quadradinho todos os dias, pós-almoço, que dá uma baixa na ansiedade. Ou no final da tarde, que geralmente dá uma baixa na ansiedade também. Mas quanto mais cacau, melhor. Obrigado. Antes da próxima pergunta, eu quero mandar um abração para a doutora Gisela Savioli, doutor Savioli, que estarão conosco na terça-feira que vem, conversando sobre transtornos de ansiedade. Você falou sobre ansiedade, vamos dar alguma continuidade a esse assunto no próximo programa. Paulo, segura aí, porque eu tenho um personal do Rio de Janeiro aqui comigo, é o Ricardo Zulu. Ele é personal no Rio e ele pergunta sobre medicamentos para articulação e pede, por favor, a sua orientação quanto à utilização do MSM, se também ele pode ser adotado. Boa noite, Ricardo. Ótima pergunta. Veja, o MSM, ele vem hoje em dia nas fórmulas, junto com alguns medicamentos que vendem fora do país, né? A base de condroitina e glicosamina. O importante a ressaltar é que sempre esse MSM está vindo junto com a glicosamina e a condroitina. Existem alguns trabalhos científicos que mostram que esse MSM, essa substância, ajuda a prevenir lesão de cartilagem. Então, eles estão começando a entrar na fórmula juntamente com a condroitina e glicosamina. Porém, MSM isolado, ainda não há uma comprovação científica que protege cartilagem. Então, sempre tem que vir junto, ou com glicosamina, condroitina, ou até com outras substâncias. Hoje em dia, Ricardo, por uma questão de legislação, a gente tem mais facilidade para adquirir medicamentos para prevenção de lesão de cartilagem fora do país do que no país, por conta de custos. Fora do país, eles entram como suplemento alimentar. Isso facilita a compra desses medicamentos, entre aspas. Então, hoje em dia, existe uma gama de composição muito grande desses protetores articulares. Mas é bom lembrar que todos sempre têm na fórmula a glicosamina e a condroitina associado a outras substâncias. Então, é interessante, é uma tendência, mas sempre acompanhada dessas substâncias onde já existe uma sustentabilidade científica maior. Por gentileza, o que é MSM? MSM é um ácido que vem junto com essas substâncias que, teoricamente ajuda a potencializar a perda da cartilagem, ajuda a potencializar, o efeito da glicosamina e a condroitina para diminuir o desgaste dessa cartilagem. Obrigado, doutor. Vamos em frente com a sua pergunta. Obrigado, minha gente. Pergunta para o Daniel. O Renato Siqueira, ele disse que o instrutor dele explicou que ele não deve se alongar para fazer exercícios físicos na academia. Segundo o instrutor, o alongamento é uma série que deve ser feita de forma separada, pois é idêntica a caminhar, a levantar peso. Ele pergunta, isso está correto? Como é o nome dele? Renato. Renato, isso está correto, apesar de ainda não ser um consenso na comunidade científica, mas, ao meu ponto de vista, por alguns estudos que eu particularmente concordo, eu também acredito que o alongamento ele deve ser, sim, praticado, ele evita, sim, lesões, porém, ele deve ser praticado como uma atividade a mais, realmente. A musculação, o alongamento, a atividade aeróbica. Claro que hoje nem todo mundo tem essa disponibilidade de tempo, mas o alongamento também não demanda muito local para fazer. Você pode fazer no quarto, numa sala, com uma prévia orientação de um profissional. Mas, realmente, ele vai surtir melhores efeitos feito paralelo às outras atividades, e não em conjunto, entendeu? Entendi, perfeitamente. Muito boa a instrução do professor. Obrigado. Renato, Vera Lúcia. Ela diz que a filha dela tem 18 anos, pesa 50 quilos. E ela tem a taxa de ferritina muito baixa, e de ferro também. E não gosta de comer feijão. O que ela deve fazer? Deve dar remédio para a filha? Sim, ela é muito nova, precisaria procurar uma endócrina ou uma infectologista, e ela precisa suplementar ferro, porque para a idade dela, ferro é essencial para o desenvolvimento do organismo. Tá? Ela pode trocar pelas folhas verdes escuras, principalmente rúcula, brócolis, couve,
e também por carne vermelha, tá? Então, ela deveria, pelo menos umas 3 vezes na semana, comer uma carne vermelha livre de gordura, tá? Senão ela vai desenvolver em menor estatura, até para o próprio ganho de peso. Perfeito. Fala, Paulo, você está ansioso aí? O que aconteceu? Eu estava separando a próxima pergunta. Simbora. Doutor Alexandre. A Ana Cláudia, ela tem 41 anos. E ela disse que após muito tempo parada, ela começou a fazer uma caminhada e agachamento. Só que ela começou a sentir dores no joelho. Ela pergunta se ela deve parar até essa dor passar ou manter o exercício. Oi, Ana. Assim, o agachamento, Ana, ele é inimigo do seu joelho, viu? O joelho não gosta muito de agachar, né? Essa é a grande verdade. Não há contraindicação de agachamento para ninguém que não tenha problema do joelho. Porém, à medida que isso começa a causar alguma dor, algum incômodo, óbvio que a gente deve levantar o sinal de alerta e diminuir a atividade que está causando a dor até que se faça um diagnóstico e aí reorientar a atividade física para você. Agora, só agachar e caminhar sem ter uma força muscular acessória, sem ter uma flexibilidade, é complicado. Guarda o seguinte, Ana, a atividade física é um tripé. Força, flexibilidade e condicionamento cardiorrespiratório. Se esses 3 não estiverem em harmonia, o tripé cai para um lado ou para o outro. Então, é importante, primeiro, descobrir a origem da sua dor e depois acertar essa atividade física para você, porque a atividade física mal orientada causa lesão. Obrigado, querido. É o seguinte, eu contei durante o programa já o contato do Dr. Alexandre, o contato do Renato, mas não contei do Daniel, não é isso? Você pode conversar com o Daniel durante o programa, agora mesmo no facebook.com/Daniel Sírio. facebook.com/Daniel Sírio, você pode enviar a sua pergunta, ele pode trazer para nós. Paulo, segura a onda aí que eu tenho uma pergunta para o Renato. Renato, a pergunta é da Daniela. A Daniela é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Obrigado, Daniela, por sua presença. E ela diz, eu tenho bursite. Não, nessa não, a pergunta que eu ia separar para você. Calma lá que você havia me indicado uma pergunta, mas vai essa mesmo. Não, essa daqui é mais indicada para o doutor Alexandre. Eu já vou achar a pergunta aqui para você, porque Deus é bom, e eu achei. O Ellison, obrigado, Ellison. Eu quero dizer que a pergunta da querida que eu acabei de citar, daqui a pouquinho, ela vai ser respondida pelo doutor Alexandre, tá bom? Agora não tem jeito, vai ser respondida com muito prazer, inclusive. O Ellison, ele é de Mário Campos, em Minas Gerais, e ele pergunta, que tipo de proteína eu posso usar em minhas atividades físicas musculares? Eu tenho 46 anos, e há 1 ano pratico musculação por conta própria. É verdade que o ovo ajuda? Sim, isso é legal, é importante a gente falar, porque atualmente todos que vão para a academia visa ganho de massa muscular, tá? O que é isso? Aumento de massa magra, de força, tá? Então, o ovo, sim, é uma excelente fonte de proteína e o mais importante, é livre de gordura e livre de carboidrato, tá? Mas temos que tomar cuidado com a quantidade. Atualmente, estão ingerindo muita proteína, do ovo, do frango, da carne, e isso pode afetar o fígado, tá? Então, as pessoas estão indo pela internet, clara de ovo é bom, frango é bom, e estão consumindo em excesso. Na verdade, a ideia é o quê? É dosar, de acordo com o seu dia a dia, de acordo com o seu treino, Ulisses. Ver qual a quantidade de proteína que você deveria ingerir de acordo com o seu dia a dia, e não de acordo com a sua fome. Renato, na prática, como fazer esta medição? Como identificar quanto de proteína eu devo consumir por dia? Depende do peso do paciente, tá? A gente faz uma conta, por exemplo, a cada peso a gente pode fazer vezes 2 gramas. Então, você multiplica o seu peso por 2. E aí dá a quantidade ideal que você deveria consumir de proteína. Em gramas. Em gramas, isso. Tá? Isso não quer dizer do volume total da carne, né? Tem que ser a proteína. E aí você tem que fazer um cálculo específico para quem quer ganho de massa muscular.
Bacana. Muito obrigado. Já está na hora do nosso intervalo. Daniela, querida, você é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, eu já disse que sua pergunta está aqui prontinha, está mesmo, viu? Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Muito obrigado por sua participação aqui conosco. A gente volta já e diretamente o doutor Alexandre vai responder a pergunta da Daniela, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A gente volta já.